Vamos fazer uma árvore de ipê rosa juntas? A ideia é fazer todo o processo do começo ao fim. Vamos usar papel craft, lápis e giz. Iniciando pelo tronco, então vamos traçar 2 linhas, não se prendam à perfeição. O traço não precisa ser reto, estamos trabalhando formas orgânicas. Deixe o traço mais livre, mais solto. Lembrando que estamos fazendo um desenho orgânico, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seu desenho pode ter alguma diferença em relação ao meu e tá tudo bem. Só para vocês entenderem, são linhas curvas, com ondulações. Quando eu falo linhas orgânicas, é mais nesse sentido. Então, tudo que tem vida, trabalhamos formas orgânicas. Mesmo que você use formas geométricas para esboçar um desenho, depois você trabalha mais essas linhas orgânicas em cima daquelas formas geométricas. Depois eu explico melhor. Mas basicamente é isso. Para a copa da árvore, a gente vai fazer então alguns eclipses em tamanhos variados, só para a gente não se perder na hora da pintura. Eu não sei se eu já comentei, mas eu gosto muito de pintar com giz pastel oleoso no papel craft por conta da textura e também a cor dele. Então eu prefiro muito mais do que qualquer outro tipo de folha. Aqui eu fiz uma base bem simples para o chão. Já podemos iniciar então a nossa pintura. Eu vou fazer a pintura usando o kit do Van Gogh, porém eu sei que a maioria usa o da Pentel. Aqui do lado eu vou deixar a numeração para você poder me acompanhar usando o kit de 50 cores. A ideia desse vídeo é fazer uma pintura juntas do começo ao fim. Porém, eu posso estar trazendo um outro vídeo ensinando a fazer a mistura de cores para não precisar de um kit tão grande. Agora, eu quero que você preste atenção no movimento que eu estou fazendo. Eu não estou pintando um movimento de vai e vem, e sim um movimento de batidinhas intercaladas com um movimento de bolinha. Isso é para a gente poder deixar uma textura. Você vai fazer isso em toda a parte inferior das eclipses que a gente fez para a copa da árvore. Agora eu vou acelerar um pouco o vídeo só para a gente poder adiantar esse processo, porém eu não vou cortar nenhuma parte para você poder acompanhar do começo ao fim comigo. Isso porque eu acho que traz segurança, principalmente para quem está começando. Então, eu prefiro não cortar. Com o giz oleoso, eu gosto de trabalhar primeiro a cor de sombra para depois a cor que vai predominar. Isso porque eu sinto que a cor que vai predominar, ela já vem tendo a função de esfumar aquela cor de sombra que eu coloquei embaixo. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Nessa etapa, a gente continua fazendo o mesmo movimento na hora da pintura para ficar a textura que a gente precisa para a copa da árvore. Você pode passar com essa cor por cima da cor de sombra, porém sem forçar demais, para que ela não fique totalmente misturada. Ela tem que aparecer um pouco e a textura também aparecer. Agora eu vou dar uma acelerada para a gente poder estar então adiantando essa parte. Na parte das extremidades da copa, você pode deixar alguns pontinhos fora, que fica uma coisa mais natural. E se aparecer um pouco do fundo também, não ficar totalmente preenchido, não tem problema nenhum. Eu vou vir novamente com a cor de sombra e trabalho novamente um pouquinho dessa textura com alguns traços soltos, não precisa preencher demais. Só para dar uma reforçada e a textura ficar mais próxima do que seria a da árvore. Agora eu vou vir com essa cor, que pode ser o número 21 da paleta da Pentel, e fazer alguns traços soltos somente onde é sombra. Não vou preencher demais, só alguns traços pra gente poder dar um pouco mais de profundidade aonde é sombra mesmo. Vou adiantar novamente um pouquinho essa parte pra gente poder pulando esse processo. Porém, observem que eu mantenho o traço sempre com aquele movimento de batidinhas e círculos. Usei a cor de base só em algumas partes para corrigir. E agora, com essa cor, a gente vai vir trabalhando as partes que tem claridade na copa da árvore. Para saber onde depositar a cor é bem simples, é o lado contrário da sombra. Então, se a sombra está na parte inferior, esses pontos de claridade a gente vai trabalhar na parte superior. Vou adiantar um pouco o processo, mas se você vê que a cor não está pegando muito bem, é só forçar um pouquinho que dá certo. Aqui eu cortei uma parte porque eu estava arrumando o celular, mas continuando, sempre mantendo esse movimento de batidinhas e círculos. Aqui eu percebi que eu precisava dar uma esfumada, porém eu não gosto de fazer isso com o dedo. Prefiro usar um pedaço de papel enroladinho, desse jeito que eu tô mostrando pra vocês, e venho dando pequenas batidinhas. Esse movimento você vai fazer onde achar necessário, em lugares que você achar que não misturou muito bem. Agora pro tronco, a gente vai iniciar com preto, então vamos fazer algumas ranhuras, para tentar deixar a textura da nossa pintura o mais semelhante possível com a da árvore. Quando você chegar na parte dos galhos, tenta não fazer muito grosso, tenta fazer o mais fino possível.
Agora com o marrom, a gente vai vir pintando por cima daquela textura que foi feita. Pode fazer um movimento de vai e vem, não precisa ser um movimento igual a gente fez para a copa da árvore. Percebam que a cor vai se misturando. Então depois que você fizer a pintura com marrom, a gente vai voltar com o preto e fazer algumas ranhuras por cima. Coisa leve e bem pouca, só pra gente não perder a textura. Quero que vocês entendam que não é passar o giz uma única vez. Passou uma vez, passou outra, sentiu que a textura sumiu, sentiu que ficou diferente, pode voltar e fazer novamente. Agora com o ocre, a gente vai fazer algumas ranhuras por cima, mas em alguns pontos que faz sentido ter uma certa iluminação. Na parte superior do tronco, a copa da árvore ela estaria fazendo uma sombra. Então não faz muito sentido ter essa cor ali na parte de cima. Uma dica que eu dou é sempre ter uma imagem real para você poder ir observando esse tipo de coisa, ajuda bastante. E mesmo com a imagem real, não se prenda a querer fazer idêntico, não é uma foto. Tipo isso. Aqui eu tô vindo com o papel novamente, só para dar uma leve esfumada. Praticamente a nossa árvore já está pronta, eu só resolvi fazer um pedacinho de chão ali para terminar. Usando esse verde, fazendo um movimento de zigue-zague, pra gente trabalhar a textura da grama também é importante. Percebam que para cada parte da nossa pintura, um movimento com as mãos é diferente. Se você for adaptar isso para qualquer outra pintura que você for fazer, dá super certo. É só ter a sensibilidade, digamos assim, de perceber a textura e tentar reproduzir com o movimento das mãos na hora da pintura. O giz é um dos materiais mais fáceis de você poder trabalhar dessa forma. Agora com um tom de verde mais claro, a gente vai vir por cima pintando, fazendo a mesma ideia de movimento. Não precisa forçar demais, vem de forma bem suave, bem delicada, fazendo o mesmo movimento que foi feito anteriormente. Feito isso, finalizamos a nossa árvore. Espero que você tenha gostado do resultado. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que eu pretendo trazer nesse formato e não perder a grande novidade que eu pretendo trazer o mais breve possível, um e-book exclusivo voltado para o público feminino e principalmente mães que querem voltar a desenhar ou começar do zero. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!